Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Descomplexo. Aqui, o nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, de forma leve e descomplicada, para que você entenda melhor o mundo à sua volta e saia bem informado. Hoje nós vamos falar sobre os avanços da causa animal, os desafios da agenda ambiental e bastidores da política. Se você quiser saber mais sobre esses temas, fique aqui, porque hoje o nosso convidado tem anos de história e muita experiência para compartilhar. Eu recebo aqui no Descomplexo o Ricardo Trípoli, ele que é advogado, foi vereador pela cidade de São Paulo, deputado estadual por 4 mandatos consecutivos, deputado federal por 3 mandatos consecutivos e vem aqui hoje nos abrilhantar com muitas reflexões importantes. Trípoli, muito obrigado por ter aceito o convite. Agradeço você, Stefano, brilhante advogado, ainda jovem, militante, e é fundamental esse tipo de programa que você faz no podcast para as pessoas estarem informadas e atualizadas sobre os vários temas que você desenvolve aqui. Eu que agradeço pelas palavras e eu queria começar pedindo para você explicar para o pessoal de casa como foi a sua trajetória profissional e qual foi a virada de chave que te fez entrar na vida pública, o que te moveu. Olha, eu sou formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC de São Paulo. E eu fui presidente do Centro Acadêmico. Então, obviamente, a militância política começa aí nesse período na Faculdade de Direito, no período dos anos 70, né? E que era extremamente disputado, discutido e tal. Dali, obviamente, eu fui dar aula em cursinho e da aula do cursinho acabei me transformando num candidato a vereador em São Paulo. Para surpresa, na época eram 33 vereadores, obtive a terceira maior votação, né? Foi o terceiro mais votado, já no primeiro mandato como vereador. Fui secretário do prefeito Mário Covas na época, depois aí fiquei na Câmara Municipal, tive a experiência de 2 grandes figuras, 2 grandes estadistas, né? O prefeito Mário Covas e o prefeito Jânio Quadros. Então, deu uma certa bagagem nesses 6 anos, era um mandato de 6 anos naquela época, para ver coincidência com o mandato em seguida. Depois fui para a Assembleia Legislativa, lá tive a oportunidade de ser líder de bancada e presidente da Assembleia Legislativa, e no segundo mandato do governador Mário Covas, ele me convidou para ser secretário do Meio Ambiente, que é uma área que eu atuo há mais de 40 anos, né? E fiquei como secretário do Meio Ambiente durante os 4 anos, ele veio a falecer, eu continuei como secretário, e depois fui para a Câmara Federal. Lá tive a oportunidade de presidir a Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, presidi a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, que é uma área também muito interessante, e por último fui líder de uma bancada de 52 deputados federais. Eu acho que é uma experiência boa que a gente acumulou durante todo esse tempo, e sempre muito preocupado com a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, que eu acho que são fundamentais ainda no Brasil. Ou seja, é algo que não ficou para trás, ao contrário, está se modernizando cada vez mais. Tem um assunto que sempre motivou a sua atuação, que é a causa animal, né? Inclusive, um dos marcos que eu vi foi a criação do primeiro Código Estadual de Proteção Animal, se não me engano, em 2005. 2005 foi aprovado. Eu apresentei em 2003 e nesses 2 anos nós passamos pelas comissões, ele foi ao plenário, foi aprovado, o governo acabou vetando, conseguimos derrubar o veto no plenário da Assembleia Legislativa. Tem 2 ADIs, 2 ações diretas de inconstitucionalidade que ainda não foram votadas, um no Tribunal de Justiça de São Paulo, outro no Supremo Tribunal Federal. Mas ele está em vigor e vários promotores, juízes, entidades não governamentais, ONGs de proteção aos animais utilizam muito esse nosso código. Eu acho que o código foi um avanço, sob vários aspectos, né? Um deles, por exemplo, nós proibimos animais em circo, né? Eu não sei se você sabe, Stefano, mas os animais em circo, eles são treinados a vida inteira encaixotados numa jaula. Para você ter uma ideia, um urso, às vezes você vê ele dançando com uma música e você acha que ele está ali satisfazendo uma vontade dele e de todos os demais. O urso, ele aprende a dançar com uma chapa como se fosse de hambúrguer. Liga o fogo, esquenta, ele pula e toca uma música. Ele vai se condicionando. Até o momento que tocou a música, ele já pula porque ele acha que vai queimar a pata dele. Esse é o treinamento de um urso para poder dançar num circo. Nossa, acho que muita gente nem imagina isso. Não, essa é uma coisa que precisa conhecer, né? Os chimpanzés, por exemplo, apanham muito,
porque a conduta, quando não é feita da maneira como aquele que administra ele, o chamado domador, ele apanha com aquelas barras de ferro até ele fazer o exercício correto. Muitas vezes os dentes são arrancados para evitar que ele morda alguém, né? E vivem numa situação de inanição, porque ele vai para a apresentação e volta. Hoje, por conta do nosso código, é proibido animais em circo. Aliás, o circo que dá mais dinheiro no mundo, chamado Circo de Solé, não tem um único animal. Exato. Né? A atração são os palhaços, são os malabaristas, são os trapezistas, são os mágicos, né? Que eu acho ótimo, né? E você não tem nenhum maltrato aos animais nessa questão. O segundo aspecto, se você for para trás, você vai verificar uma coisa. Antigamente, tinha chamadas carrocinhas. A carrocinha que ela fazia, o animal que estava solto na rua, eles apreendiam e levavam para o chamado CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. E lá, esses animais, depois de 7 dias que não fosse reclamado pelo tutor, ele é levado para uma câmara de descompressão. O que é câmara de descompressão? Cabia 10 animais, punham lá 10, 12, 15 animais, tranca, tira o ar, eles morriam por asfixia. E depois eram jogados nos lixões a céu aberto. O código também proíbe esse tipo de controle populacional de animais, né? Então tem vários itens ali que nós estamos corrigindo e buscando aprimorar cada vez mais, né? No sentido de dar guarida para que os animais tivessem. E hoje o animal faz parte praticamente da família. Você vê os idosos, mesmo os jovens, as crianças pequenas, elas têm um certo carinho pelo animal. Todo mundo tem lá o seu gato, o seu cão, o seu cachorro, né? E sabe como tratá-lo bem. Então, nós começamos a mexer com os animais silvestres, depois, e o início disso tudo, eu com meu irmão, nós conseguimos proibir que a inauguração do Shopping Eldorado fosse feito com aquário com 2 botos que vinham da Amazônia. Quer dizer, é um absurdo você ter 2 botos num aquário que com certeza iriam morrer depois de um certo tempo. Nós vetamos, o Ministério Público nos ajudou muito nessa incursão, e dali para frente a gente começou a atuar nessa área. Então, o código hoje é uma referência para advogados, promotores, juízes no Brasil inteiro. Eu, quando deputado federal, viajava o Brasil fazendo palestras a respeito do nosso código estadual, que foi o primeiro no Brasil, né? E eu observei que ele servia de suporte para a sustentação daqueles que defendem os animais. Por que até hoje, com toda essa evolução que a sociedade vem sofrendo, né, não existe uma lei federal ainda que trate sobre isso? Inclusive, muito pelo contrário. Eu vi que recentemente teve um projeto de lei para permitir animais em circo, que vai totalmente na contramão desses avanços sociais, né? Por que essa pauta não tem total apoio, né, da sociedade? Existe uma resistência? É uma boa pergunta que você me faz. Primeiro porque as pessoas que fazem projetos na contramão é porque querem motivar um debate. E às vezes você vê aqui em São Paulo mesmo, teve uma vereadora que apresentou um projeto querendo reintroduzir o rodeio na capital, que não faz nenhum sentido. Bom, eu apresentei um projeto de lei assim que eu tomei posse na Câmara Federal, o Código Nacional de Proteção aos Animais. Consegui aprová-lo nas comissões temáticas, na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. Obviamente que você faz alguns ajustes, né, por conta de alguns parlamentares. Só que ele foi para o Senado e o que aconteceu? No Senado, o senador Álvaro Dias, do Paraná, resolveu modificar o projeto. A pena é muito alta, não pode ser pena, tem que ser só pena pecuniária. Então, o sujeito que fez maus tratos aos animais, o sujeito que matou um animal, que atropelou um animal propositadamente, coisas do tipo, a pena dele é uma cesta básica, um serviço social ou uma pena que não passa de R$1.000. Uma pena de pagar R$500 e acabou. Então, uma pessoa diz, poxa, se eu cometer um crime desse, a pena é tão pequena que não pode. E desvirtuou. O código que eu apresentei, o projeto de lei, ele tem mais de 50 projetos apensados nele. Eu diria para você que 40 projetos são para destruir o código. Né? 10 não, são projetos que acrescentam algumas emendas que favorecem o projeto. Eu conversei com o deputado federal Beto Richa, que foi governador do Paraná, meu amigo. Ele está pedindo, inclusive,
para que haja o desarquivamento desse projeto e que a gente possa retomar essa discussão. Acho que o Brasil precisa ter uma referência nacional, como você disse, na questão da proteção aos nossos animais. Foi um trabalho duro, foram 12 anos de perseguição e brecamos no Senado. Está parado lá, está arquivado. E eu espero que agora, com o desarquivamento, a gente consiga mobilizar as pessoas. E uma coisa curiosa, mesmo aqueles que dizem que são contra e tal, quando você conversa com um parlamentar, aí ele começa a pegar o celular e te mostra, olha o cachorro da minha filha, olha o gatinho da minha neta, olha o cachorro da minha esposa, olha o meu cachorro. Eu digo, então, por que a gente não pode ter algo em comum, né, que consiga dar guarida para que esses animais tenham uma vida saudável, só isso. A gente não pede nada que seja além disso, né? Há uma resistência, há um preconceito ainda, né? E as pessoas, eu me lembro bem, quando a gente começou a discutir, algumas organizações me diziam o seguinte, por que você não cuida de idoso e não cuida de criança? Eu dizia, mas não é matéria divergente, é matéria convergente. Você tem que atender crianças, você tem que atender idosos e também os animais. Então tem uma convergência no sentido de buscar essa informação para a gente poder avançar e não retroagir. E trazendo a nossa conversa para os pets especificamente, tem uma conquista que você participou que eu acho muito relevante, que foi o primeiro hospital veterinário público do país. De onde surgiu essa ideia? E também, né, igual a outra pergunta, enfrentou resistências? Olha, enfrentou. O prefeito à época era o prefeito Kassab, o Roberto Tripoli, meu irmão era vereador. Nós conversamos com o prefeito à época para instituir esse primeiro hospital público. E, para surpresa nossa, quando nós inauguramos o primeiro no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, vieram jornais do mundo, né? O Washington Post, o Corriere della Sera, o Le Monde, de vários países, para saber como é que tinha surgido um hospital público. E aí nós verificamos que era o primeiro hospital público do mundo. Não existia no mundo nenhum hospital público, existia privado, mas público foi a primeira experiência, né? E nós conseguimos que o governo colocasse recursos e desse tranquilidade às pessoas que ganhavam até 3 salários mínimos de levar o seu cão, o seu gato ao hospital público. Aquele que tem condições, leva no seu veterinário, você não vai tirar emprego de ninguém, muito pelo contrário. Então, no início, a associação e os sindicatos dos veterinários acharam que isso ia tirar o serviço deles, o que acabou não acontecendo, ao contrário, ampliou o volume de serviço dos veterinários privados, particulares, né? E aquele que não tinha condições levou o seu animal lá e tem um hospital de alta complexidade. Nós inauguramos esse primeiro na Zona Leste, depois inauguramos um na Zona Norte, na Zona Sul e, por último, aqui no bairro do Butantã, na USP, tem instalado lá dentro, na Faculdade de Medicina Veterinária, um hospital público ali do Butantã. Então, tem 4 instalados hoje na cidade de São Paulo. E muitos municípios já estão procedendo, fazendo hospitais públicos. Cidades como Campinas, São José dos Campos, cidades de porte médio e grande também têm lá o seu atendimento regional. O que eu acho muito bom. Você não imagina o que é a satisfação de uma pessoa que tem um cão que está para morrer, ou um gato que está para morrer, e que não tem condições de fazer uma cirurgia, levando esse animal lá e verificando que os profissionais que estão lá dão guarida, dão atendimento, são jovens veterinários, enfermeiros que atendem e dão retorno. E a pessoa, ao término do tratamento, depois de uma semana, 10 dias, sai com o animalzinho tratado. E para ele é muito importante. E eu observei senhoras de idade, né, que a única pessoa com quem ela conversa em casa é com o cachorro ou com o gato, porque não tem outra companhia. Ela vive sozinha, né, e depende daquela relação que existe entre eles dentro de uma casa, a confiança que existe. Então eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas acham que é de menor importância, e não é. Ela é uma coisa de grande importância para as pessoas que vivem hoje nas grandes cidades e pequenas cidades também. Eu vi uma estatística recente do Instituto Pet Brasil e mostra que no Brasil existem mais de 160 milhões de pets. Então a gente está colocado em 3º lugar no mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos. Isso é muito relevante não só pelo aspecto social, mostra o vínculo que as pessoas têm com os pets, mas tem um aspecto econômico também. No ano passado,
Foi um mercado que girou mais de 76 bilhões de reais. E nessa perspectiva, o que você viu de avanço, né, de legislação em relação a como os pets são tratados e também os aspectos econômicos? Olha, eu vou dar um exemplo aqui da Mars. A Mars é uma empresa que fabrica ração. Não vou fazer um comercial, é a Pedigree e tal. E eles têm na Inglaterra, a sede deles fica próximo de Londres. E eles têm um local onde eles fazem o teste com os animais lá. Como é que funciona esse teste? É um teste de alimentação. Então eles fazem o teste de alimentação e depois de um ano que esse animal está lá, ele é doado para um funcionário da própria empresa. Então você vê como isso já está evoluindo. O tipo de ração, o tipo de medicação, os fabricantes de medicamentos já estão mexendo nisso. Nós propusemos na época na Câmara Federal que a gente tivesse medicamentos genéricos para aqueles que não têm condições de poder adquirir um medicamento, que é o segundo passo, na verdade. Quando nós fizemos os hospitais, a ideia é fazer com que agora, no futuro, a gente possa ter nos hospitais também, não é só liberar o animal, mas dar o primeiro medicamento para a pessoa levar para casa e poder avançar nesse aspecto. Muita coisa aconteceu. Você veja as indústrias e as empresas que vendem hoje, as grandes, tem empresas com mais de 150, 200 lojas espalhadas por todo o Brasil, né? Hoje você tem shopping centers que dentro do shopping center tem uma dessas empresas que vendem produtos para os animais. Então, o que demonstra que avançou, qualificou. Nós ainda temos alguns problemas para resolver, porque a disciplina dessa questão, você não pode proibir alguém de abrir um pet shop, por exemplo, mas tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente com animais que são... eles criam para poder vender os filhotes e às vezes não conseguem vender e abandonam. Então a gente tem que estar atento. Uma outra coisa que me chama muito a atenção é esse pessoal que captura animal, né? E deixa o animal depois abandonado numa entidade, né? Faz aquele forfé todo, aquele barulho, né? Perdeu o animal, revólver, pula muro, prende, não sei o que e tal. Quer dizer, sob aspecto visual é bonito. Só que o animal depois vai para onde? Quem cuida desse animal, né? E muitas vezes são pessoas simples. Eu tenho no interior de São Paulo uma amiga minha que tem animais em casa. E às vezes morre um, ela pega mais um. Morre um, ela pega o outro. E vai cuidando desse animal como se fosse um ente da família, né? Isso motiva muita gente a continuar nessa luta e verificar a importância que tem um animal para a pessoa. Para você ter uma ideia, Stefano, a Escola Paulista de Medicina, há uns 3, 4 anos atrás, introduziu visita aos pacientes com cães, com animais. Um cão já é domesticado e tal, ele leva lá e vai passeando os pacientes. E eles fizeram uma pesquisa depois de um ano, a melhora do paciente, não só por medicamento, pelo tratamento invasivo ou não, né? Os médicos perceberam que com a visita dos animais aos pacientes, eles melhoram muito mais rápido. O astral deles fica mais elevado, a autoestima resgatada. Isso é muito importante. Você vê um cãozinho que o sujeito vai, passa os pacientes e a maioria interage com os animais, o que dá uma alegria muito grande você ir a um hospital e verificar. Eu já tive a oportunidade de ver isso aqui na Escola Paulista de Medicina, e tanto que os hospitais antigamente proibiam. Eu cheguei a ver amigas minhas com a bolsa, com o cachorrinho dentro, né, escondidinho, e entrava escondido no hospital. Hoje é o contrário, o hospital, desde que você tem um animal que é vacinado, logicamente você não pode levar nenhum tipo de doença para dentro do hospital, você pode levar. Tem vários pacientes que pedem até, olha, traz o meu cachorrinho aqui, traz o meu gatinho aqui, porque isso ajuda no tratamento da pessoa. Existem terapias até com cavalo, né? É comprovado que a interação faz bem para a pessoa. A dona Lila Covas, a esposa do Mário Covas, criou um trabalho, ecoturismo, que ela fazia no Parque da Água Branca, onde os cavalos levavam as crianças com deficiência, né, motora para interagir com os cavalos. E é incrível como o cavalo percebe, né, a deficiência da criança. E ele não corre, ele anda devagar, ele interage, e a criança passa a mão, brinca. Isso evolui no tratamento. Então, eu acho que sob esse aspecto, ele é fundamental, sob o aspecto da saúde, da medicina, né? Há um avanço muito grande nesse campo. E tem atrocidades. Eu posso dizer para você aqui, nós acompanhamos o caso do Instituto Royal,
que foi um absurdo, né? Uma entidade que se dizia científica, aqui no estado de São Paulo, que faziam barbaridades de experimentos científicos com os animais. Na verdade, eles vendiam um protocolo para o Brasil e para fora do Brasil. Né? Os beagles que ficavam lá nunca tinham colocado o pé na grama. Tanto que quando as pessoas retiraram os animais de lá, e você como advogado sabe que a Constituição permite, quando haja risco de vida, você pode invadir o local e resgatar essas vidas. E os animais são vidas que deveriam ter sido resgatadas. Esse sujeito sumiu daqui de São Paulo, foi embora, fechou o evento. O prefeito, que é muito bom, o Guto Issa, lá de São Roque, fez uma instituição nesse local onde antigamente eles sacrificavam os animais. Era um teste de pele. Você imagina, raspava o animal, põe um produto químico na vista, o animal ficava cego, né? Cortava pedaço do animal, da pata, para ver como ele reagia. Como o beagle é um animal muito dócil, eles só criavam beagles. Tinham mais de 120 beagles lá nesse local que eles chamam de Instituto de Pesquisa. Mas na verdade não era um holocausto de animais ali, com certeza. E foram resgatados. Eu mesmo fiquei com dois animaizinhos no meu escritório que adoravam. Era o charme de todo mundo. Já faleceram, porque já faz muito tempo, né? Mas morreram por problemas de idade, não por problemas de perjúrio. Mas era uma pena. O dia que eles chegaram no escritório, na grama, andando na grama, a alegria deles, rabinho abanando, aquela coisa que você dizia, como é que pode? E eles eram tratados em gaiolas. O animal não vive em gaiola. Cachorro não vive em gaiola. Gato não vive em gaiola. O tempo todo. E no freezer tinha alguns já congelados, mortos, porque chegava a tal momento que eles esgotavam o animal e ele era levado a óbito. Então, tem coisas muito ruins e tem coisas muito boas. A gente tem que coibir as coisas ruins e impulsionar e avançar com os bons exemplos. Eu tenho visto em relação ao aspecto jurídico, já que essa relação do ser humano com o animal, principalmente com os pets, ela vem mudando, né? E a legislação muitas vezes acaba não acompanhando, as cortes superiores acabam agindo para regular umas situações que algumas décadas atrás seria impensável. Então hoje a gente já começa a ver o Superior Tribunal de Justiça se manifestando sobre direito de visitação, sobre regulamentação de guarda, né, sobre divisão de despesas. Isso há um tempo atrás não existia, acho que seria impensável. Então é muito legal ver como, na falta de uma legislação que acompanhe, o judiciário ele vem para suprir e tentar regular os conflitos, né, que acabam se modernizando cada vez mais. É verdade. Tanto é verdade que os juízes e promotores são seres humanos, né? E na sua maioria, ou eles têm em casa, ou alguém da família tem, normalmente um animal doméstico, né? Um cão, um gato. Então, eles sabem exatamente quais são as dificuldades que existem. Quando você tem a figura do divórcio, por exemplo, com quem fica o animal, né? É compartilhado? E normalmente se faz isso. Se compartilha, cada um fica um período com o animal. Então você veja que a tua colocação está correta. Há bom senso hoje do judiciário, do Ministério Público, dos próprios advogados na decisão desse tema, né? De buscar o máximo de acordo, né? Não é porque você já não vai sair daqui. E as pessoas que interagiram com o animal durante 2, 3, 4 anos, não vai querer do dia para a noite dizer não. Então fica só com você, eu não quero mais ver o animal. Não, ao contrário. Então, o que você colocou é um exemplo muito bom. O próprio judiciário hoje vê com bons olhos, né, a forma de como você tratar e lidar com os animais. Há um bom senso nas decisões judiciais, né, e eu fico muito contente, porque acho que esse foi um grande avanço nosso de mostrar para a sociedade que os órgãos públicos têm apreço pelos animais, tanto nos hospitais públicos que nós criamos, tanto no julgamento das sentenças ou nas decisões judiciais, também no que diz respeito aos animais. Hoje você já tem advogados, você conhece bem essa área do direito, que já estão se especializando na área ambiental. No início era só a questão de supressão de vegetação, florestas, Mata Atlântica, Amazônia, as bacias hidrográficas. Hoje em dia não, você tem isso e tem também esse conteúdo dos animais, sejam animais silvestres, domésticos ou chamados exóticos, são aqueles importados de outros países que não são nativos aqui no Brasil. Eu acho que isso é muito bom e abre um campo novo, inclusive, para quem era do direito poder advogar nesse segmento. É interessante que, se a gente for olhar,
o Código Civil ele classifica os animais como se fossem coisas, né? Como Objeto. se fossem bens móveis. Mas essa classificação, ela já não atende mais à sociedade atual. Mas também eles não podem ser classificados como pessoas. Então a jurisprudência criou um terceiro gênero, né? Que seria admitir que os animais têm sentimentos, que não podem ser tratados simplesmente como coisas. Lógico. E esse conceito, que não foi criado por lei, mas por jurisprudência, é utilizado para regulamentar situações, né? É verdade, porque o que acontece? Os exemplos foram ficando. E esses exemplos é que foram dando a você ter hoje praticamente uma jurisprudência nesse aspecto. E ela, não é que ela se sobrepõe à lei, é que, na verdade, por não ter atualizado a lei, e você ter um caso específico, né? Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, a primeira aula de direito que eu tive, Introdução à Ciência do Direito, o professor foi muito claro com a gente. Ele disse, olha, lutem pelo direito. Mas se um dia vocês encontrarem o direito em conflito com a justiça, lutem pela justiça. E eu acho que é exatamente isso que a justiça vem fazendo, né? No sentido de buscar bom senso e resolver os casos de uma forma em que você tem, não só nesse nosso código que nós criamos, né? Mas o nacional que está parado, mas muitas vezes eles citam projeto de lei, tal. E com isso eles foram criando uma jurisprudência própria que atende à necessidade daquele que se socorre da justiça para preservar os nossos animais. Eu tenho visto também projetos de lei no sentido de tentar atualizar essa questão dos pets. E tem um que, por um lado, eu acho positivo, mas me preocupa um pouco, que é a questão da família multiespécie, né? Então seria você classificar um animal como membro da família. Mas, por um lado, seja positivo, que você estaria garantindo mais proteções, sempre que você vai mexer numa legislação, a gente não pode esquecer que ela é um sistema, né? E que se você mexer mal de um lado, pode atrapalhar todo o restante. E esse projeto em específico, ele tem levantado umas questões curiosas, como, por exemplo, então, se o pet ele for admitido como membro da família, ele vai ter direito à herança? Essas discussões são problemas da modernidade, né? E surgem. Inclusive, existe o exemplo daquele bilionário indiano, o Ratan Tata, que deixou toda a herança para o seu cachorro, né? Então, o que ele fez? Ele deixou a herança para o cozinheiro e o cozinheiro tinha o encargo de cuidar do cachorro para o resto da vida. Então, essas questões são as questões novas que a sociedade vai ter que lidar. Vai. Né? E até onde comum, vai o avanço? É muito comum isso no mundo inteiro, como você colocou. Tem exemplos e exemplos, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que não é que tenha limite, mas é questão de bom senso. O bom senso acho que precede e ela antecede também a algumas questões que muitas vezes você não consegue resolver nem juridicamente, nem emocionalmente, né? Então, tomar um certo cuidado com isso. Mas, dentro do possível, a gente tenta fazer. Às vezes, as pessoas querem avançar mais, mas eu acho que a gente tem que tomar todo tipo de cuidado. Por exemplo, quando eu elaborei o Código Estadual de Proteção dos Animais, nós fomos buscar na Unifesp os cientistas. Ouvimos os cientistas todos, o que eles achavam dessa questão. Ouvimos o Ministério Público na área de proteção dos animais, promotores voltados para essa área e tal. Ouvimos as ONGs, que são todas protetoras dos animais, né? E fizemos audiência pública, ou seja, nós tentamos buscar o máximo possível do que é exatamente coerente, que dá para você apresentar para a sociedade, e a sociedade diz, não, isso aqui é plausível, vamos então caminhar por aqui. Agora, alguns arranjos que podem ser feitos durante o tempo, eu acho que isso a sociedade acaba empurrando para que o judiciário, para que a classe política, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, entenda que há necessidade de você atender essa demanda. Nisso, eu acho que você teria maioria no Congresso Nacional para discutir essas questões. E deixar essas outras questões à parte, né, de que não corresponde à realidade. Então, você falou o negócio da família. Eu acho que também você não pode ter exageros, né? Como existem pessoas, por exemplo, outro dia me disse uma senhora que tem mais de 1.200 animais que ela toma conta. Isso não é bom. Isso não faz sentido, porque nenhum dos 1.200 estão satisfeitos de estarem lá. Quer dizer, uma pessoa pode cuidar de 10, de 15, de 20, mas passou disso, eu acho que você prejudica aqueles que você tem na sua guarda. Então, eu acho que ter 1.200, 1.500 animais não é saudável, né? Nós criamos também uma coisa que no início era um preconceito, que é a castração. O pessoal não admitia.
Mas você verifica, hoje, aqui no nosso estado de São Paulo, você percebe que diminuiu muito o volume de animais abandonados na rua, por conta da castração. O volume de castração hoje é muito grande. Nós temos campanhas de castração no estado de São Paulo inteiro, como os outros estados também já iniciaram esse procedimento. Isso faz com que você não tenha ninhadas de cães e de gatos abandonados, espalhados por todo o país. Então é um controle populacional correto, né? Não e é uma questão de saúde pública também, né? Vira uma epidemia. Se você deixar, não tenha dúvida. E você se contrapõe ao contrassenso também. Que você tem, por exemplo, no estado do Pará, nós tivemos lá na Câmara Federal uma CPI, um prefeito, para resolver o problema de controle populacional, começou a pagar R$5 o macho, R$10 a fêmea, e jogava na Ilha de Marajó tudo que era animal. E às vezes iam boiando, porque amarrava o focinho, era um negócio horrível, né? Nós demos sorte que a procuradora de lá era uma protetora dos animais também, nos ajudou bastante, e o prefeito foi cassado, nunca mais voltou a se reeleger, né? Ele e a sua vice-prefeita também, que tinham essa tese de fazer o controle populacional dessa forma. E não é por aí. A castração hoje é o melhor controle populacional que nós temos no Brasil. Eu queria aproveitar esse gancho, já que a gente falou até aqui dos pontos positivos, né, da questão dos pets, para a gente falar dos maus tratos. Eu acho importante a gente discutir isso aqui, porque recentemente o país inteiro parou para assistir aquele caso do cachorrinho que ficou 14 anos sem tosa, sem alimentação correta, né? Foi chocante. Horrível. E é difícil entender como que isso acontece, né? A gente, em 2025, uma sociedade, por um lado, tão evoluída, e a gente continua assistindo episódios tão deploráveis como esse. Por que isso ocorre? Você tem duas figuras. Você tem a figura do desleixo, que a pessoa já não está ligando para nada e pega um animalzinho desse, que em tese ele é arrumadinho, ele é um animal bonito, né? Sob o aspecto da raça, né? Leva para dentro de casa, não tem condições de dar o cuidado necessário por esse animal, né? E a pessoa deixa abandonado da forma que você viu. Nem os olhos ele enxergava mais porque o pelo estava tão gordurento, tão com barro, com uma coisa horrível, né? Isso é um problema de maus tratos. Agora, eu tenho a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando as pessoas são muito humildes e não têm condições e levam o animal, é uma coisa. Quando leva mais de 1, 2, 3, eu volto a repetir para você. Essa coleção de animais abandonados dentro das casas que não tem condições de atender também não é saudável. Também não vão ser bem tratados, seja fora ou dentro da residência. De forma nenhuma. Então, eu acho que existe isso. Agora, você tem maus tratos de coisa absurda. O sujeito que põe na corrente, né? Animais para segurança pública, isso já não existe mais. A pessoa colocar um animal dentro de uma chácara, dentro de uma casa, achando vigiar, que o animal vai vigiar. Não é isso mais. Hoje em dia não tem. Um bandido com revólver resolve isso em 5 minutos e é ruim para o animal também, porque o animal está lá, coitado, ele está... Não é que ele vai defender o dono da casa, né? E ele não está lá para isso, não é essa a função. Então tinha até pouco tempo atrás empresas que alugavam animais para fazer segurança. Que segurança é essa? Não existia segurança nenhuma. O sujeito joga um veneno lá, o animal come, mata o animal. Isso é maus tratos. Eu acho que tem que ter bom senso, volto a repetir, na questão da conduta quando você tem um animal. A responsabilidade que você tem quando você tem um animal sob sua guarda, o que você deve e o que você não deve fazer. E as pessoas, muitas vezes humildes, elas se acercam desses animais sem saber exatamente o que fazer. Então tem que separar um pouco isso, né? O que é maus tratos, determinado pela pessoa, que ela realmente bate no animal, chuta o animal, põe na corrente o animal. Quer dizer, isso não é. Outro dia me disseram, poxa, mas o pitbull é um animal bravo. Eu falei, olha, eu conheço gente que tem pitbull na casa dele, que é um animal tão tranquilo, calmo. Agora, você tem gente que tem um poodle, você tranca ele, deixa ele o dia inteiro trancado, não dá alimento suficiente, não dá água suficiente, cutuca ele o tempo todo. Se soltar, ele vai morder, porque a defesa que ele tem é essa, né? Não é o fato dele estar ali enclausurado que ele vai ser dócil. Ele vai ser um animal bravo mesmo, porque ele foi mal tratado durante muito tempo e é difícil você voltar com ele. Então tem que ter todo um tipo de cuidado para com esse animal. Eu estava estudando essa questão da violência animal e maus tratos e eu me deparei com a seguinte teoria, chamada teoria do elo. São pesquisadores americanos do meio do século XX que desenvolveram essa teoria para dizer o seguinte:
na maioria das vezes, os maus tratos aos animais estão diretamente vinculados a crimes muito mais graves, como violência infantil, violência doméstica, feminicídio e outros mais. E nessa linha, eu estava lendo também um trabalho de conclusão de curso de uma aluna da Universidade Federal do Sergipe, chama Ilka dos Santos, inclusive, para quem quiser, está disponível na internet. Ela vai mais a fundo, ela diz o seguinte, como essa teoria ela é importante para a medicina veterinária, Sim. porque ela pega todos esses dados dos pesquisadores americanos e brasileiros também sobre o tema, e ela chega na seguinte conclusão, que os maus tratos aos animais, muitas vezes, eles podem ser só a ponta do iceberg. Embaixo disso vem muitos outros crimes. Lógico. E começa a dar exemplos práticos, né, de presos que foram entrevistados nos Estados Unidos, por exemplo, e muitos que tinham cometido crimes graves já tinham anteriormente maltratado animais e vice-versa, crianças que são expostas a esse tipo de violência. Tem uma propensão no futuro, então isso é muito grave, né? E ela termina esse trabalho concluindo que muitas vezes o veterinário ele pode ser o responsável por detectar um crime muito mais grave através do atendimento a um animalzinho. Lógico. Da forma como ele veio, né? Ela pode diagnosticar e entender que existe muito mais por trás disso. Interessante. É uma corrente boa de análise, porque muitas vezes o sujeito, para dar o troco, que a gente chama, né? Ele se separa da mulher. Sabe que a mulher tem apreço pelo animal. Ele vai lá e mata o animal. Dá veneno para o animal. Na verdade, ele não queria matar o animal, ele queria matar a mulher. Mas como ele não pode, ele mata o animal por quê? Por causa da pena. E aí eu volto para o Código Nacional. Se o Código Nacional tivesse aprovado e entrado em vigor, muita gente ia pensar 2 vezes antes de cometer um crime bárbaro como esse. Uma coisa interessante também que eu lembrei agora, na linha da medicina veterinária, que o nosso código também ele abraça, é a questão da exclusão de consciência. Muitas vezes, animal vivo, né? Antigamente, hoje já não mais, você eutanasiava ele para poder abrir, dessecar tal, matava o animal ali na frente de todo mundo. E muitos alunos não queriam participar desse tipo de aula, diziam, não vou participar porque com a exclusão de consciência dá o direito daquele que faz medicina veterinária não participar desses experimentos. Esse animal que já faleceu por idade, faleceu por uma certa doença, né? E mais do que isso, no Canadá existem alguns robôs que já simulam cirurgias em animais. Então com o robô você fica sabendo se acertou, não acertou, se tem que mudar, não tem que mudar. Então o mundo está avançando tanto que muitas vezes você não precisa sacrificar um animal para fazer a chamada experiência e para atender. E outra coisa, se fosse fazer isso, imagina, cada aula que tiver, você mata um animal. Quer dizer, quantas turmas de veterinária tem hoje no Brasil que tem que passar por procedimentos? Então, se você tiver um cadáver de um animal que faleceu por idade, que faleceu por uma doença fatal, não vejo nenhum problema. Mas você pegar um animal saudável e levar para um experimento científico numa faculdade, numa universidade, e não dar o direito do aluno dizer, essa aula eu não quero participar. Então a exclusão de consciência já começou a vigorar e hoje faz com que as universidades repensem nessas questões. Então não aceitarem mais, não terem canis próprios para fazer experimento no animal durante o procedimento das aulas. Inclusive, fazendo uma digavação rápida aqui, tem essa questão de exclusão de consciência, tem uma história de um soldado americano que foi para a Segunda Guerra Mundial e se recusou a tocar numa arma. Essa história é real, ele foi como enfermeiro, como auxiliar médico, mas se recusou e depois de muita briga com o exército foi aceito, né? Então é interessante que isso também vá para outros temas. Porque você não pode obrigar a pessoa a infringir a sua consciência, né? Se você tem uma determinada formação e você entende que aquilo para você é como se fosse um crime, né? Não há obrigação nenhuma de que você deva proceder de uma forma que para você é uma forma incorreta, né? Então dá condições hoje dos alunos poderem proceder dessa forma. Eu me lembro desse filme que você falou, é verdade, um soldado que inclusive ele salva várias vidas durante a guerra, né? Mas ele diz, eu não pego em armas de forma nenhuma. Ou seja, ele tinha já exclusão de consciência durante o período da guerra, que é uma coisa muito curiosa e muito boa também, né, como exemplo. Nesse caso dele, foi porque já tinha visto a mãe sofrer muita violência, então aquilo ficou na cabeça dele, ele falou, nunca mais eu vou pôr a mão numa arma. Mas falando dessa questão das pesquisas com animais, eu acho que um avanço que vai acontecer
é a utilização da inteligência artificial para evitar os testes, né? Então a gente pode falar de indústria farmacêutica e tudo mais, porque hoje são muitos animais utilizados, né? E pode ser que com esse avanço dos dados, isso acabe sendo substituído. E até com mais precisão do que com testes em animais. Você tocou num assunto, a inteligência artificial vai ajudar em muitas coisas. A medicina é uma delas, com certeza, né? Eu não tenho dúvida de que isso vai ocorrer, já vem ocorrendo, inclusive. Eu vou dar um exemplo para você aqui. No Brasil, a indústria de cosméticos, ela já há mais de 10, 15 anos, ela não utiliza animais para experimento científico. Então, quer dizer, você não tem mais aquela coisa de colocar o perfume, colocar o desodorante, testar o batom, testar qualquer tipo de produto da área de cosmetologia, por exemplo, a maquiagem, essa coisa, em animais vivos, para saber exatamente o resultado. Eles não fazem mais. Eles assinaram, inclusive, um termo, né, de ajustamento de conduta, no sentido de dizer, olha, nós não vamos mais fazer testes dos animais. Porque antigamente tinha, você pegava na pele do animal, jogava um ácido para saber se o ácido podia ferir ou não. Jogava um colírio para saber se queimava o olho ou não. Então, essa área de cosméticos, ela afastou. E eu acho que isso foi um grande ganho para esse setor industrial, porque com isso eles avançaram muito em termos de conteúdo. E algumas empresas do exterior tiveram também o mesmo procedimento, porque viram que as pessoas pararam de comprar. Ó, se vocês começarem a testar com os animais, eu não compro. Eu compro outro produto, mas não compro o seu produto. E esse boicote, entre aspas, vão ser daqueles que adquiriram os produtos. Antigamente, eu estou falando de coisa de 50, 60, 70 anos atrás, casaco de pele era um charme, né? Hoje em dia é extremamente cafona alguém chegar num lugar com casaco de pele. Você matou esse animal aonde para ter tanto de pele aqui? Uma vez nós prendemos aqui em São Paulo, tem dois exemplos interessantes. Onde o sujeito alugou 2 apartamentos e criava chinchila para abate. E a pele de chinchila ia para outros países, inclusive para o Chile. Porque aqui no Brasil ninguém fazia casaco de pele. Só que eles não podiam matar os animais lá, matavam aqui e mandavam as peles para lá. Nós conseguimos fazer um flagrante com a Polícia Federal na época e proibimos. Um outro pior foi aqui no bairro do Bom Retiro, na época, nós tivemos informação de que um restaurante coreano servia comida, carne de cão e de gato no alimento, né? E nós demoramos, porque eu combinei com o delegado titular da área na época, de investigar onde era o abatedouro desses animais, porque senão a gente ia prender só o restaurante e não ia buscar a fonte. E na cidade de Suzano, atrás de uma oficina de pneus, de roda, coisa do tipo, tinha lá o abatedouro, tinham vários animais pendurados lá. Inclusive foram apreendidos esse produto, vamos dizer assim, de cães e gatos, né? E nós conseguimos, na época, eu já estava na Câmara Federal, extraditar um dos coreanos, que era o sócio, e como meu irmão era vereador, conseguiu, pela vigilância sanitária, fechar esse restaurante definitivamente. Então, você imagina que coisa absurda, né? Essa cultura que eu imagino que esteja terminando hoje nos países asiáticos, né? Aqui no Brasil, no bairro do Bom Retiro, aqui do lado. Você passa na porta lá, você não identifica, porque o que estava escrito em coreano, você não ia traduzir. E você pedia lá um prato que tivesse carne, essa carne era advinda desse produto, desse abatedouro na cidade de Suzano. Tem um inquérito policial, virou matéria nos jornais, rádio, televisão na época, né? E nós conseguimos encerrar com essas atividades, que eram um absurdo. Você imaginar sob o aspecto de saúde pública, né? Sob o aspecto de maus tratos aos animais, ou seja, o animal era pego na rua, levado para lá e já estava escolhendo que tipo de animal tinha mais carne, gato, então, um negócio estranhíssimo. E esses daí foram deportados, foram embora e fechamos o restaurante. Acho que foi um exemplo, porque como foi uma ampla divulgação dessa atividade, encerrou as atividades e quem fazia esse tipo de venda, vamos dizer assim, percebeu que o Brasil não seria bem recebido com esse tipo de coisa. A gente espera que isso ocorra também em alguns países que ainda têm essa conduta, né? Em relação às penas em si, será que um aumento de pena para crimes, como nós falamos, para maus tratos, esse tipo de prática,
resolveria? Eu penso nos Estados Unidos, por exemplo, onde existe pena de morte para determinados crimes e é comprovado que não reduz a criminalidade, mesmo com pena de morte. Então, o que fazer, né? Eu tenho uma tese, eu vou agora para o ser humano para depois vir para os animais. Eu tenho uma tese antiga, e ela, quando eu falo, o pessoal... Não, espera um pouquinho. Eu acho que o Brasil trata mal essa coisa dos presidiários, dos presídios. E eu vou te explicar por quê. Quando eu estava na faculdade, o Código Penal de 39, e o que diziam para a gente é o seguinte, que o sistema penal é para recuperar o sujeito que cometeu um crime. Então ele comete um crime, ele sofre a pena, cumpre a pena de 5, 10, 15, 20 anos e ele está ressocializado, ou seja, ele volta para a sociedade. O que acontece hoje? Eu me recordo que um dia foi pego um sequestrador preso e o pessoal perguntou para ele, como é que você, um cara simples, motorista de táxi, virou um sequestrador com tanto know-how? Eu falei, olha, eu tive aula com os sequestradores do Abílio Diniz. Eles me disseram como é que fazia. Nunca use arma sua, alugue arma. A pessoa que pega o sequestrado não é o mesmo que vai levar ele para o cativeiro. O que toma conta do cativeiro não é o mesmo. O cara que vai negociar, negocia num outro estado. Ou seja, tinha uma tecnologia de ponta ali. Por quê? Porque o sujeito foi preso por furto e fez uma universidade do crime dentro do presídio. Tem saída para isso? Eu acho que tem. O que o Brasil deveria fazer? Cada estado, você faz um grande presídio, grande mesmo sentido, você morar um grande presídio. Você pega a iniciativa privada, e eu tenho certeza que ela vai colaborar com isso, né? Fábrica de laptop, bicicletas, confecção, alimentação, enfim, uns 10, 12 tipos diferentes, muitas empresas dentro desse grande presídio. Pega psicólogos, vê qual é a vocação. A maioria das pessoas que estão presas hoje é por entorpecente, não por tráfico, por uso. Tanto que a legislação está mudando, né? Então você pega, vamos dizer, se você tiver 80% das pessoas que estão presas, que existe a possibilidade de voltar para a sociedade, desde que você dê para ela uma profissão, é uma maneira de você tirar o pessoal desse meio. E você colocando eles lá, com o pessoal da área de psicologia, de psiquiatria, vai identificar quem pode, depois de um certo tempo, olha, ele já tem know-how, trabalhou 10 anos na área de informática, ele trabalhou 10 anos na confecção, trabalhou 10 anos na área de padaria, pães e tal, está preparado para ser um profissional da área. Vamos agora encaixar no mercado de trabalho onde a gente pode colocar esse pessoal. Eu acho que você facilita. Qual é o pessoal diz assim, mas você está querendo cuidar de preso, o bandido tem que se dar na mesa, tem que ficar lá preso e tal. Agora tem um detalhe, ele cumpre 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, ele volta e vai encontrar você de novo. Só que muito pior de como ele entrou. Porque se ele entrou por entorpecente, ele vai sair PhD em assalto, em furto, em tráfico, em arrombamento e coisas do tipo. Eu acho que se a gente não tomar uma atitude, cada vez que dizem para mim que abriu um presídio novo, eu fico assustado. Eu digo, não vai resolver. Porque você vai acumulando crime. E outra coisa, os grandes órgãos hoje que controlam o crime organizado, eles fazem escola lá dentro. E lá de dentro eles controlam o que está aqui fora. Também isso tem que acabar. Vou dar um exemplo prático para você, Stefano. Eu era secretário do Meio Ambiente, criei um projeto chamado Projeto Pomar, de recuperação das margens do Rio Pinheiros. Ela tem 23 quilômetros pela Liga da Billings até o Tietê. Até hoje tem, né? Tem. Nós reflorestamos as duas margens, tiramos 400 caminhões de entulho que tinham lá. Cada empresa ficou com um trecho. Nós temos uma parceria com a iniciativa privada. Johnson & Johnson, a Natura, a GM, a Unip, o Objetivo, a Rede Globo Televisão, todas, cada um ficou com 1 quilômetro. E foram fazendo, plantando e tal, essa coisa toda. O governador Mário Covas, ele me disponibilizou cerca de 350 pessoas que eu pudesse contratar, mão de obra não qualificada, para serem treinados para trabalhar lá. E eles saem de lá como auxiliares de paisagistas, jardineiros, coisa do tipo. A Federação das Indústrias de Automóveis deu para a gente todo o material para eles cortarem grama, podarem e tal, macacão, roupa, tudo direitinho. Eles ficavam 6 meses lá, saíam, formavam, iam para o mercado de trabalho. A maioria foi encaixada.
Eu me recordo que um dia eu fui fazer uma visita no Projeto Pomar, encontrei lá uma senhora, estava lá há muito tempo, Dona América. Ela disse para mim, o secretário, cuidado, aquele que está ali mexendo na terra, ele se formou, mas ele foi matador. Eu digo, é mesmo? Matador? Poxa, fui lá falar com o sujeito. Falei, escuta, deixa eu perguntar uma coisa para você. Está gostando do curso? Foi bom? Se formou? Falou, não, estou ótimo, já tenho até uma indicação, porque nós fizemos uma parceria com o sindicato dos prédios que tomam conta de condomínios, né? E começou a me encaixar o pessoal. Ele falou, não, já tenho até para onde eu vou trabalhar e tal. Eu perguntei para ele, falei, o passado, como é que ficou? Ele falou, depois que o senhor me deu aquele certificado, o diploma assinado pelo senhor e pelo governador, eu sou uma pessoa de bem. Eu agora tenho uma profissão. Eu agora vou trabalhar. Eu agora, na minha comunidade, quando vem conversar comigo, não, ó, meu diploma aqui. Ou seja, ele precisava da certificação de um diploma de qualquer tipo de atividade que resgatasse a autoestima dele, que dissesse, não, você é um cara que tem condições de avançar, tem condições de trabalhar, tem condições de ser um cidadão de bem. Então, eu acho que essa oportunidade, ela tem que ser dada, porque senão nós vamos ficar numa roda. Não é um processo virtual, é vicioso, porque vai entrando e vai saindo, e sai pior do que entrou. Essas saidinhas que tem aí, você veja, pode ver. Sai 100, volta 20, 80 vão cometer crime. É assalto, é roubo, é celular, é isso, é aquilo. Então, é uma constante que só cresce. Ela não estanca. Você diz, polícia, tudo bem. Tem gente, não, tolerância zero e tal. Eu acho que aí são duas coisas. Você cuida do presídio dessa forma como a gente colocou e, obviamente, a polícia vai ser dura no que diz respeito ao combate do crime, principalmente o crime organizado. Vai. Onde tiver milícia e tal, a polícia está preparada para atuar. E do outro lado você diz, quem quiser se recuperar, tem como se recuperar. Uhum. Aqueles que não têm recuperação, os 20%, você mantém num presídio isolado, isso aqui é criminoso que a gente viu que não tem aptidão para voltar para a sociedade. Fica aí preso. São questões simples, mas que tem que alguém tomar decisão. É impopular? É impopular. A pessoa diz, mas você vai advogar essa tese e nunca mais se elege a nada. É um vespeiro, né, para mexer. Como não estou com mandato agora, estou tranquilo, eu estou vendo essas questões e eu acho que o governo tiver coragem de fazer isso, depois de 4, 5 anos vai ver o resultado. Porque primeiro você diminui o índice de criminalidade. Porque a mãe e o pai que estão fora, o tio diz, poxa, peraí, ele vai sair de lá formado em alguma coisa, técnico, não sei o quê, tal, padeiro, tal, vai trabalhar, né? Você vai ter aí 2, 3% de problemas, pode até ser que tenha, mas o restante, a tendência é ele voltar, porque ele está digno de dizer, eu agora sou um sujeito do bem, eu fui capacitado nessa área, entendeu? Eu acho que, e a polícia, obviamente, na rua, fazendo o seu trabalho que tem que fazer. E outra coisa, manter integridade das polícias. Elas têm que ter integradas. Não pode ser agora Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Metropolitana. Eu acho que tem que ter uma integração sobre todos os aspectos. E eu acho que isso pode ajudar muito no que diz respeito à segurança pública e dar tranquilidade para a sociedade. Hoje em dia as pessoas não podem andar com o celular na rua. Então rouba o celular. A aliança estão roubando. Sim. Outro dia eu vi um filme, pessoa simples, bairro de periferia, o sujeito arrancando a aliança. Até onde nós vamos? Já eles estão entrando na sua casa sem pedir autorização, abre a porta, entra. Então, temos que buscar soluções, né? Essa coisa de pôr mais polícia, tudo bem. Só que só pôr a polícia não adianta. Vai continuar tendo o mesmo tipo de problema. Por isso que tem essa briga de dicotomia hoje, da Polícia Civil e Militar. A gente prende, a justiça solta. A gente prende, a justiça solta. Porque vai ficar o tempo todo isso. Então, é um círculo vicioso que não para, né? E eu acho que está na hora de a gente fazer alguma coisa. Você vê que cidades... Eu vi essa semana Guaxupé, uma quadrilha absurda. Um novo cangaço, né? Altamente qualificada em termos de criminologia, vamos dizer assim. Preparados, chegaram lá, atiraram no posto da polícia, para a polícia não sair e revidar, e foram no banco, explodiu o banco lá para fazer o assalto. Poxa, então, se a gente não tomar uma medida repressiva, eu concordo. A polícia tem que estar na repressão, mas tem que ter uma saída para esses presídios. Hoje o presídio é a universidade do crime.
O sujeito entrou lá por furto, vai aprender tudo que você imagina, ele aprende lá dentro. E quando ele sair, ele vai sair pior do que ele entrou. O que para nós é péssimo. Você está fabricando o quê? Bandido. Só isso, mais nada. Ah, vai ficar preso lá. Preso quanto tempo? Cumpre pena de um terço? Ah, não, vamos aumentar a pena. Tá bom, aumenta a pena, não tem problema. Até chegar um momento que você não aguenta. Então, eu acho que essa tese de você ter um local adequado para que eles possam ser treinados, capacitados, reintroduzidos no mercado de trabalho, é muito bom. E eu acho que tem apelo. Agora, lógico, hoje os grupos que detêm o crime na mão, esses grandes complexos, crime mesmo para valer, eles não vão se interessar nisso, eles não querem, porque eles já descontrolam tudo. Hoje eles dão cesta básica para a família, eles atendem o sujeito que a mãe está passando mão, vai para o hospital, tal. Por quê? Porque eles querem manter o controle do sujeito que está preso lá. Ou o sujeito que está preso manter controle do pessoal que está fora. Por isso é fundamental repensar essa questão. Eu acho que tem que achar um caminho. Esse é um dos que eu vejo como possível. Né? Eu vou mudar o rumo da nossa prosa agora, porque tem um tema interessante que é a agenda ambiental. Esse ano o Brasil recebe a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática em Belém, né? A primeira cidade amazônica a receber. Queria que você descomplicasse isso para a gente. O que significa esse evento e qual a importância dele para o nosso país? Olha, eu tive a oportunidade de participar de 8 COPs, né, como deputado federal. E uma como deputado estadual, que é a que teve no Rio de Janeiro, né? A Eco 92. Depois eu fui na Rio +20. Foi muito bom. Né? Aliás, a Eco 92 foi o maior volume de chefes de Estado aqui no Brasil. Era o presidente Collor na época, mas vieram praticamente todos os chefes de Estado. De Cuba aos Estados Unidos. Então, você imagina, todos estavam representados aqui, com muita boa vontade de querer fazer algumas mudanças em termos ambientais, em termos de convivência no planeta, como é que a gente vive. Se você for olhar, nós moramos num edifício, todos nós. O mundo é um só. Se você poluir o andar de baixo, ele vem para cima onde você mora. Se tiver inseto no de cima, vai vir no seu também. Nós temos que achar um caminho. De todas as COPs, eu acho que a de Paris, eu diria que é uma das mais relevantes, porque o documento que foi feito lá, ele tem um impacto muito forte na sociedade. Mas há uma certa resistência. Como os governos mudam, isso não deveria acontecer. Eu acho que os resultados das COPs deveriam ser respeitados por qualquer governo. Sim. Porque é republicano, é democrata, é isso, é aquilo, não importa. A COP, eu acho que ela é algo sendo discutido para o ser humano, não é com viés político partidário. Nenhum. Acho que agora a que vai ter aqui no Brasil tem possibilidades de ter bons resultados, né? O mundo vê o Brasil como uma grande reserva, você vê, mas nós temos problema. O estado de São Paulo, por exemplo, hoje você tem muita utilização de aquíferos, tem pouca água no solo. Você pega a cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, hoje 70% é água subterrânea. A de superfície é muito menos. Porque vai acabando. O consumo da água, a utilização, você vê o número de pessoas que vivem hoje no planeta, nós somos 220 milhões de pessoas no Brasil, né? E que consomem água. Eu costumo dizer, na COP era muito comum, eu fiz algumas palestras nas COPs, como deputado federal, e eu dizia exatamente isso. O ser humano vive sem petróleo, mas não vive sem água. Você pode andar a pé, de bicicleta, do que você quiser. Mas se não tiver água, dizem os cientistas que 60% do corpo humano é formado por água. Então você veja a importância da água na vida das pessoas. E as moléculas de carbono não conhecem fronteiras, né? Então é um problema mundial. Não. Você sabe como começou essa história das COPs? Foi na Suécia, em 1978. Nairobi foi o primeiro, mas na Suécia foi interessante. Os alemães foram se queixar lá da chuva ácida na Floresta Negra, na Alemanha, porque ela estava sendo dizimada por uma chuva ácida que ocorria lá. E, na verdade, não era por conta da Alemanha. Eram outros países que tinham ainda um tipo de produção industrial que evaporava esse tipo de ácido que era carregado pelas nuvens e despejado lá. Você sabe que o mundo todo é cercado por rios, não só rios embaixo, mas rios em cima. Nós temos as correntes aquíferas, que são as grandes nuvens que vivem
por todo canto. Então, se você tem poluição num país próximo, ele trazia isso e descarregava ali. Foi aí que foi o primeiro encontro mundial na Suécia, em 78, para discutir isso. O que está acabando devastando com a Floresta Negra? E os cientistas acabaram identificando que eram exatamente indústrias poluidoras que não tinham filtro, não tinham nada. Isso eu estou falando da década de 50, 60, né? Que elas vinham e acabavam com as florestas. Aí foi se agregando outras questões, né? Problema da água, problema das florestas por conta da transformação do oxigênio. Embora o oxigênio seja mais o mar, que a água é dessalinizada, se transforma em nuvem e depois ele vem irrigar onde você tem floresta, principalmente ela se precipita onde tem floresta, onde tem árvores, né? Por isso a importância de você ter florestas. E outra coisa curiosa, eu me lembro quando nós votamos o Código Florestal na Câmara Federal, dizia, olha, toma cuidado, porque nós temos que ter plantações próximo dos rios, né? E o pessoal dizia, não, isso é bobagem, nós vamos plantar até a beira do rio. Dá desassoreamento. Com assoreamento vai acabar enchendo de terra e a água vai acabar. E para o próprio negócio o agronegócio também sofre muito com isso, porque depende de água, não depende só de terra. Tem que ter terra e tem que ter água. E a vocação também. Por exemplo, o pessoal levar boi para a Amazônia não funciona, porque não se adequa àquele tipo de temperatura e umidade que você tem lá. Né? Enquanto que no Mato Grosso, sim, você tem condições. Eu estou dando aqui alguns exemplos. Então, isso é muito bom. Agora, você falou da COP, eu me lembro bem que na COP de Marrakech, tinha um stand lá dos países, os Emirados Árabes. Aí um amigo meu disse, vamos lá, tal, nós estamos num grupo de parlamentares brasileiros, senadores, deputados federais. Eu disse, não vou, Emirados Árabes, vou ver queima de produto fóssil lá. É petróleo que eles estão tirando e tal. Não, você vai ter uma surpresa. Até quando nós entramos lá, quando eu olhei, era uma sala grande e tinha, isso era uma maquete de uma cidade todinha movida a energia solar. Pô, que negócio é esse? Aí estava lá o pessoal de Dubai, estava lá o pessoal de Abu Dhabi e tal, os Emirados Árabes. Eu disse, por que isso aqui? Não estou entendendo. Eles trabalham são praticamente o maior estado petrolífero do mundo, tá por aqui. Ele falou, não. Eles estão identificando que o petróleo uma hora vai terminar e eles já estão criando cidades turísticas. E é verdade. Se você pegar Istambul, Dubai, eu botei Turquia no meio, mas se você pegar essas cidades, elas estão se preparando para o turismo no futuro. E como eles têm muito sol, muito calor, a energia solar para eles é matéria-prima fantástica. E o Brasil também é assim. Hoje, se você olhar o Brasil, o nosso inverno é curtinho e o nosso verão é longo. Né? Então você pode utilizar. E eles já estavam desenvolvendo essa tese da energia solar na COP, lá em Marrakech. Isso me chamou muita atenção. Porque eu falei, poxa, um país que explora petróleo, já antevendo no futuro como é que vai ser a exploração da energia, não só solar, eólica também, né, de vento, também produz. Então eu acho que é sempre avanço, sempre tem novidade. No início, quando foi feito as primeiras COPs, era diferente. Por exemplo, quando teve no Brasil, a Terra do Flamengo era um e tinha outro que era, me esqueci o local, tinha as governamentais e não governamentais. Hoje já não existe essa dicotomia, né? Hoje a participação ela é coletiva. Então, a carta que é tirada pelos países que participam é uma carta de entendimentos em que todos estão haja concordância. O problema é cumprimento das metas, né? Nem sempre os países que subscrevem cumprem as metas. Sim. Aqui no Brasil vai chamar atenção, porque os países vêm para cá, nós estamos vivendo um conflito enorme agora sobre o aspecto financeiro e econômico no mundo, né? Com esse problema da taxação norte-americana, os países da Ásia, da Europa, mesmo os da América Latina, isso vai, obviamente, ter uma certa repercussão. Porque você não dissocia o desenvolvimento da sustentabilidade. Esse é o grande tema que nós temos que sempre utilizar sobre o aspecto ambiental. Sustentabilidade, né, com desenvolvimento. Essas duas coisas caminhando juntas, você tem uma previsibilidade muito boa, né, de como é que a gente vai conviver daqui para frente. Israel, por exemplo, faz dessalinização da água do mar, porque eles não têm água suficiente doce,
lá. Já tem tecnologia. Eu me recordo quando eu fui para a Antártica com a Marinha, numa missão, e no navio, o Ari Rongel, que é o navio da Marinha Brasileira, a gente sai da estação do Chile e vai para a estação brasileira, aquela que pegou fogo, inclusive, depois, não foi na época que nós fomos lá. O navio era água dessalinizada. Eles tinham um dessalinizador dentro do navio. E você tinha um período para tomar o seu banho e fechar a torneira. Porque eles entendem que vai chegar um momento, pelo volume de seres humanos que tem o planeta, não vai ter água suficiente para todo mundo. Então, já tem tecnologias nesse aspecto. Eu acho a COP muito boa. Eu acho que é um período em que há uma reflexão no mundo todo sobre a questão do desenvolvimento e da sustentabilidade. Nos primeiras COPs, você não via o pessoal do desenvolvimento, do agronegócio e tal. Hoje em dia você vê o pessoal do agronegócio já participando. Isso é muito bom, porque você traz para um conteúdo prático, objetivo, né? O que você pretende daqui para frente. Então eu só acho que o cumprimento das resoluções, elas muitas vezes travam na mudança de governos, né? Porque isso não é uma coisa de governo, é uma coisa de Estado. São iniciativas que são para décadas, né? E por isso tem que ser de Estado. Então quem estiver no governo tem que cumprir a decisão que é do Estado, não é do governo atual, ou do que vai vir, ou que passou. Ela não tem uma questão emblemática política. No começo, isso é coisa mais de esquerda, mais de Woodstock, é modismo. Não é modismo, está aí. São realidades. São cientistas que se reúnem junto com a iniciativa privada e com o poder público para dizer, olha, a questão hoje está assim. Vamos aferir? Vamos. Nada de impressionismo, não. Eu concordo que a gente tem que passar dessa fase dos grandes acordos para uma fase de grandes execuções. Prática. Né? E a questão política atrapalha tudo isso. Agora, pensando que esse evento está sendo no Brasil, vai ser no Brasil, especificamente em Belém, será que não existe um problema crônico do Brasil, que é atrair a atenção, mas além de eventualmente não executar, acabar gerando mais problemas? Por que eu falo isso? É uma cidade que não tem estrutura. Então estão gastando milhões e milhões para que o evento seja lá pelo simbolismo. Então eu vi recente matéria da BBC dizendo que estão desmatando mata para fazer estrada para dar acesso. Tem esgoto sendo feito ao lado da quarta maior comunidade do Brasil, que não tem saneamento básico, então tem um esgoto sendo feito para receber dejetos de bairros melhores. Será que as prioridades não estão invertidas? Eu acho que a escolha, talvez, possa ter problemas. Eu me recordo que há um tempo atrás tinha um país que queriam trazer navios para poder hospedar o pessoal nos navios para poderem ter, porque o navio tem estrutura, né? Então, ajudaria bastante. Não sei se isso avançou ou não, porque como eu não estou mais na Câmara Federal, não estou acompanhando de perto. Mas eu imagino que, sim, o ideal é você ter como foi no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro fez um evento que foi fantástico lá. Tinha infraestrutura, tinha condições. Talvez um pouco para alertar as pessoas para o local onde você tem um volume de água, um volume de florestas e um volume de animais também. Então, sim, eu acho que é por isso, mais chamar atenção. Ela precisa tomar cuidado para que não vire um evento turístico, né? O pessoal ir lá para conhecer a floresta, para conhecer as cavernas, a espeleologia, coisa do tipo, e não dá em nada. Eu digo problema crônico porque é o que aconteceu na Copa do Mundo, né? Foi muito bonito, mas hoje a gente tem a herança aí, esses estádios gigantes no norte, no oeste, que não são utilizados. Tocantins, você pega o estádio de Tocantins, não tem time de futebol lá. Sim. E fizeram um estádio lá que é um absurdo, quer dizer, não tem o menor sentido. Você tem razão, eu acho que há necessidade de você ter esse viés. Eu só espero que o grande acordo, na verdade, não é em você avançar ou não naquilo que já foi feito. Você já tem muito conteúdo para fazer. Muita coisa já foi discutida e tal. O problema é convencer os governos de que devem implantar. Você falou muito bem. É sair da coisa de você elocubrar para um serviço prático, um trabalho prático, objetivo. Esse é o momento de você colocar em prática tudo aquilo que você discutiu, que não está desatualizado muito, não. Se você for olhar de 20, 30 anos para trás, ainda você tem problemas extremamente atualizados, quer dizer, e os cientistas estão mostrando para a gente onde está acontecendo. Olha, se você for olhar no Brasil, lugar que você tinha desertificação
no passado, você tem enchente. O lugar que você tinha enchente, hoje está deserto. Então, você pega o Pantanal, é um modelo. O Rio Grande do Sul é um modelo. Quer dizer, hoje você já não sabe direito o que é outono, inverno, verão, porque fica meio solto esse tipo de coisa. E as pessoas acham que isso é normal. Não é normal. Isso é uma provocação. A camada de ozônio está aí. Vai perfurar? Não vai. Vai criar mais poluição? Nós vamos ter dificuldade de respirar daqui a um tempo ou não? Hoje você fala, não pratique durante o tempo que está muito quente, esporte, que é perigoso e tal. Por quê? Porque você sabe que tem dificuldade. Há um trabalho científico, médico, em função disso. Uma coisa muito curiosa, Stefano, é o seguinte, as pessoas acham que a questão da COP é uma coisa que fica lá. A COP está resolvendo. Não. É um problema nosso, de cada cidadão. Porque está dizendo respeito à sua vida, à vida de cada um de nós. Então, por isso que eu acho que falta praticidade. Você colocou bem. Praticidade é o que está faltando. Seria importante que os países se reunissem e dissessem, olha, nós vamos atuar nessa área. Porque não pode virar componente político. Olha, eu não vou fazer porque o outro fez, eu sou contra. Não, nós não vamos controlar a qualidade de poluição do ar aqui porque isso é besteira. Não, está faltando água, é mentira. Bom, pera um pouquinho, tem estudo científico. Olha aquilo, verifica se é para valer ou não é, tal. Checou? Então isso aqui nós vamos implantar. Isso aqui dá para esperar, isso aqui dá para guardar, mas isso aqui não. Tem coisas que são emergentes, né? Você tem que fazer rápido. Sim. Aí é questão de tempo. Trípoli, eu queria te agradecer. Eu nem vi o nosso reloginho aqui passar, de tanto que a gente conversou, e tem muito assunto, a gente podia ficar o dia inteiro aqui. Eu queria finalizar te fazendo uma pergunta pessoal. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes um livro que te marcou na sua vida e por quê? Pode ser de qualquer tema. Por incrível que pareça, a vida de Ronald Reagan, o presidente norte-americano, que dos republicanos, eu sempre tive muito apreço pelos democratas, Kennedy, por exemplo, né? Al Gore, mas o Ronald Reagan tem um livro da vida dele muito interessante, porque é uma pessoa que começou praticamente zero, né? Era um sujeito que trabalhava numa fazenda no interior, foi convidado a ir para Hollywood, e Hollywood acabou virando um grande astro, então um grande astro virou um presidente, e um ótimo presidente, que conseguia unir forças democratas e forças republicanas. E eu gostei muito desse, eu lembrei agora, tem vários livros que eu leio, mas eu acho que esse é um livro interessante de ler, A Vida de Ronald Reagan. Legal, bom que fica de dica, né? Quem se interessar é sempre bom. É verdade. Senhoras e senhores, esse foi Ricardo Trípoli. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações para receber os próximos episódios. Até a próxima.